Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba e, e hoje vamos abordar um assunto muito polêmico que eu vou mostrar em breve. Mas antes, logo que hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, nós temos aqui a leitura do dia. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João, o Batista, o precursor de Jesus, e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Essa é a importância para nós católicos, o jejum, por duas razões. Primeiro, que faz bem à saúde. Segundo, que é uma forma de oferecer alguma coisa para agradar ao Senhor. O que é que nós podemos fazer para agradar a Deus? É nos penitenciar, é fazer jejum, oferecê-lo para a salvação e a conversão dos pecadores. Mas hoje nós vamos abordar aqui um assunto que está dando o que falar. Veja bem o caminho da igreja que está se confirmando as profecias de Fátima sobre a apostasia geral. Nossa Senhora avisou que a Rússia iria espalhar o mal para todo o mundo. O comunismo, ou seja, o comunismo e suas agendas satânicas, como aborto, como identidade de gênero, casamento entre o mesmo sexo, enfim, toda classe de maldade para destruir a família, para que eles possam dominar e escravizar a humanidade. E aqui nós temos isso aqui, comunista dissidente a caminho da canonização, falando, esse artigo da Church Militant, falando sobre essa possível canonização de Dom Helder Câmara, o Bispo Vermelho do Brasil. Então tem esse artigo aqui, que vamos ler. Um prelado brasileiro que não só promoveu os regimes comunistas, mas também defendeu a contracepção, ou seja, o aborto, o recasamento após o divórcio e as mulheres sacerdotes, está sendo considerado para santidade por Roma. Poucos católicos sabem que o falecido arcebispo Helder Câmara, que relata que passou uma vida inteira trabalhando contra a igreja por dentro, entre aspas, tem sua causa aberta na Congregação para as Causas dos Santos, CCS, desde 2015. Raymond de Souza, cavaleiro da Ordem de Malta e ex-cavaleiro contemporâneo de Câmara, vem recuando desde que descobriu em julho. Ele vem denunciando essa tentativa de Roma de beatificar Dom Helder Câmara. Fiquei sabendo do processo de beatificação de Dom Helder Câmara depois de assistir a um debate online entre Trent Horn e Sam Rocha, PhD, organizado pelo site Catholic Answers, que foi transmitido ao vivo no dia 11 de junho, disse Souza a Church Militant. Ele fala: a declaração do debate foi: um católico pode ser socialista? Assistindo ao debate, semanas depois de ir ao ar, de Souza disse que ficou alarmado com o fato de Rocha ter usado a causa da santidade de Câmara para dizer que um católico pode ser socialista. Ele conta ainda que durante o debate Rocha mencionou Dom Helder foi declarado servo de Deus pelo Vaticano. Fiquei chocado. Como uma parte, o arcebispo Fulton Sheen, um dos poucos prelados dos Estados Unidos a falar contra o comunismo,
teve sua causa de beatificação interrompida devido a uma única acusação duvidosa. Ainda não foi reiniciado, embora a única acusação contra ele tenha sido exaustivamente investigada e anulada pelos responsáveis por sua causa. Em contrapartida, de Souza expressa espanto sobre como o caso de Helder Câmara pode prosseguir no CCS, em face de uma montanha de provas irrefutáveis contra o dissidente prelado pró-comunista. De Souza relata que foi contemporâneo de Helder Câmara e que conhecia bem as opiniões pró-comunistas e heréticas do arcebispo. Conheci Dom Helder Câmara muito bem no Brasil desde 1969, quando cooperei com a TFP, Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, que, liderada pelo Dr. Plínio Correia de Oliveira, lançou uma petição ao Papa João Paulo VI, pedindo ele para intervir e conter a infiltração comunista na Igreja. Mais de 2 milhões de pessoas assinaram apoio à petição. Ele acrescenta: desde então, na Casa dos 20 anos, acompanhei Dom Helder em suas atividades intermitentemente. A última vez que assisti a um discurso público dele foi na cidade de Quebec, Canadá. Fiel à forma, disse ele, Helder continuou a empregar seu estilo demagógico enquanto fingia defender os pobres. Essa notícia levou de Souza a elaborar um relatório detalhado sobre Câmara. Ele descreve a defesa de Câmara para regimes comunistas, incluindo a Rússia soviética, a China comunista e Cuba sob Fidel Castro, o genocida. Mas antes mesmo de promover o comunismo, Câmara já era um militante pró-nazista, afirma Souza. Suas convicções pró-nazistas eram tão profundas que ele foi ordenado sacerdote vestindo o uniforme da milícia integralista daquele regime, sob a batina, a infame camisa verde, escreve de Souza em seu relatório. Ele acrescenta: em 1946, o arcebispo do Rio de Janeiro queria torná-lo bispo auxiliar, mas a Santa Sé recusou por causa de sua militância pró-nazista anterior. Além de promover o nazismo e o comunismo, Câmara promoveu a teologia dissidente, diz de Souza, incluindo uma rejeição à contracepção, pressionado por um novo casamento após o divórcio e defendendo as mulheres como sacerdotes. Em resumo detalhado do relatório de Souza, se opõe veementemente a fazer do herético Câmara um santo. Como brasileiro de nascimento e pela graça de Deus, católico apostólico romano por convicção, eu publicamente, com toda a energia dos católicos militantes, me oponho à beatificação de Dom Helder Câmara, aquele arcebispo dissidente que abertamente favorecia a ordenação sacerdotal de mulheres, divórcio, opõe-se ao ensino papal sobre o aborto e promoveu o comunismo chinês e cubano em suas palestras em todo o mundo. Disse de Souza. O denunciante ainda encaminhou seu relatório, seu resumo e um press release sobre a causa de Câmara ao prefeito da Congregação dos Santos, cardeal Giovanni Angelo Bettiu. Esse cardeal ganhou as manchetes em 2019 por ter desempenhado um papel fundamental em uma controversa compra de imóveis em Londres, usando centenas de milhões de dólares retirados de Peter Spence, o fundo de caridade do Papa para os pobres. Bettiu também surpreendeu em 2017 quando assumiu o cardeal Raymond Burke, então diretor espiritual dos Cavaleiros da Ordem de Malta. Suas ações polêmicas com a ordem foram criticadas por muitos na época. Esse é o cara. De Souza diz ainda que repassou todas as informações sobre Helder Câmara ao núncio apostólico nos Estados Unidos, arcebispo Christophe Pierre. Ele espera que Pierre passe para Bettiu e que Bettiu use as informações para impedir a causa da santidade de Câmara. Em seu relato, de Souza reza para que os heresiarcas que ensinam esses erros, agindo dentro da igreja, de quem Dom Helder Câmara foi um exemplo trágico e público, nunca sejam levados
a honra dos altares, para que um grande escândalo não seja perpetrado entre as pessoas de Deus. Em última análise, ele coloca o assunto nas mãos da Santíssima, que Nossa Senhora de Fátima, que advertiu a humanidade que a Rússia espalharia seus erros para todo o mundo, isto é, marxismo, aborto, cisma, etc., obtém do Sagrado Coração de Jesus, seu divino Filho, a vitória final de seu imaculado coração sobre o comunismo e erros semelhantes. Então, meus amigos, nós temos aqui essa igreja falsa, liderada pelo Papa Francisco Bergoglio, que tantos males tem causado ao rebanho de Nosso Senhor. Nessa conversa dele, agora em setembro, do ecomunismo verde, de ecomunismo, como dizem, de adoração à natureza, como a tal da Pachamama, a deusa da terra dos Incas. Esse Papa que não fala, não abre a boca sobre o genocídio que tem ocorrido contra os cristãos da Nigéria, praticado pelos muçulmanos, uma ala violenta dos muçulmanos, não fala nada sobre a perseguição dos cristãos na China, não fala nada sobre os ataques que têm ocorrido no mundo inteiro a todas as igrejas e ícones cristãos, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também já ocorreu, né, esse tipo de ataque. Ele não defende a igreja, ao contrário, nessa jornada aí da criação, tempo de criação, que eles estão fazendo agora, todo esse mês de setembro, em honra da natureza, ao invés de honrar a Deus sobre todas as coisas, esse Bergoglio, ele também se aliou à CMI, que é a Congregação Mundial de Igrejas. Essa entidade, ela foi fundada e patrocinada pela KGB de Stalin, de Lenin e Stalin. Essa Congregação Mundial de Igreja é bancada pelo comunismo, visando exclusivamente destruir todas as bases da Igreja Católica bimilenar. Então, meus amigos, sigamos em nossas orações, em nossos textos, rezar o texto, como pede Nossa Senhora, para que possamos vencer essa batalha contra esse inimigo satânico que é o comunismo. Razão pela qual, para os católicos, é incompatível ser comunista, ser socialista, trabalhar para partidos políticos de esquerda. É incompatível, porque o comunismo já foi excomungado em 2 encíclicas papais. É incompatível para um cristão apoiar qualquer agenda comunista. Então, temos que estar alertas, conversar com nossos amigos e, claro, argumentar com peso e com documentos sobre esse assunto. Esse comunista, Dom Helder Câmara, louvado pelos petistas e o resto dos comunistas brasileiros, agora quer ser santo. Espero que ele tenha, antes de sua morte, se arrependido de seus pecados, porque favorecer o aborto, favorecer o cisma dentro da igreja, são abominações diante do Senhor. Mas agora a igreja de Bergoglio está dando uma volta de 360 graus. Só falta ele querer canonizar Fidel Castro, Stalin, Lenin e outros genocidas.
que este Dom Helder Câmara promovia em seus discursos no Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso, entre aspas, a favor dos pobres. Os comunistas usam os pobres para impor sua narrativa como se eles fossem realmente preocupados com os pobres. Veja a Venezuela, veja Cuba, veja a Coreia do Norte, o estado que estão essas nações com uma ditadura violenta, inclusive também a própria China. Um grande abraço e até o próximo vídeo.